Olha, a maior oferta de crédito para comprar imóveis, veículos, eletrodomésticos, móveis ou até mesmo a facilidade para se ter um cartão de crédito, por exemplo, fez com que a dívida dos brasileiros dobrasse nos últimos anos. O fato é positivo, afinal, o padrão de vida das famílias está melhorando. Agora, o fato negativo é que muitos que pegaram dinheiro emprestado ou fizeram contas a prazo podem não conseguir pagar o que devem. O que fazer nesses casos? Qual que é a melhor maneira de renegociar as suas dívidas? Participe do programa. Se você tem alguma situação assim, quer saber o comentário aqui dos meus entrevistados, mande a sua história aqui, o seu problema, pelo 0800 643 7555 ou também pode ser pelo e-mail do Com a Palavra, está aqui no vídeo, é só você copiar e participar, tá? Olha só, tem um e-mail do Bruno Silveira, ele é de São José dos Pinhais, ele diz assim: estou com determinado problema com o cartão de crédito. Minha dívida nunca diminui graças aos juros. Entre em contato com a operadora, eles não dão abertura nenhuma para negociação. É a minha única dívida na praça e gostaria de saber como proceder nesse caso. Eles de fato não negociam nada? Cláudia? Não, negociam sim, negociam, mas é aquela questão, né? Se houver a intermediação de um órgão público, o PROCON, até mesmo o juizado especial, numa situação de negociação, sim, atendemos inúmeros consumidores numa situação como essa. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida como essa não seria necessariamente um super endividado. Não. Aí ele não poderia se cadastrar no programa. Sim. Então ele pode recorrer ao PROCON, né? Com certeza, o PROCON já tem feito muito dessas conciliações. Não é? O projeto do Poder Judiciário, ele não vem a... Na verdade, existem outras instituições, principalmente o PROCON, há muito tempo trabalha também fazendo essas conciliações entre credores e devedores. Né? A pessoa, hoje o consumidor, ele tem, além do PROCON agora, apenas mais um mecanismo que é colocado à sua disposição em caráter experimental. O projeto ele é piloto justamente para verificar os seus resultados, a sua importância social e principalmente até o momento que nós venhamos a ter um procedimento institucionalizado de tratamento ao superendividamento. A Kátia pergunta o seguinte, ó, o banco reteu todo o salário do meu marido, dizendo que é para pagar a fatura do cartão de crédito. Isso é legal? Pode? Não é legal porque tem caráter de alimentos e é impenhorável. Isso é absolutamente ilegal, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Essa é uma questão, assim, fácil, difícil, mediana de resolver, é uma questão fácil de resolver, né? Nós temos um procedimento que é a carta de encaminhamento, que nós chamamos, ou CIP. O próprio consumidor, ele relata o seu problema e já leva até o fornecedor um documento solicitando até um prazo para resolução. Caso não haja a resolução dentro desse prazo, ele retorna para abertura de processo administrativo. Um exemplo como esse é um caso fácil de resolver. Quanto de um salário que a pessoa pode comprometer, quantos por cento do salário pode comprometer com dívidas ou com parcelas, prestações? O recomendado é cerca de 30%. Não mais do que isso. Os demais recursos, os demais 70% cabe a ele fazer a poupança, parte de poupança, é a sua sobrevivência da sua família, a manutenção da sua família, da sua casa. Então... E é preciso pensar que muitas vezes quando contrai a dívida, a pessoa, no seu entender, ela pode entender que ela vai poder pagar. Ela, dentro do seu orçamento daquele mês, seria possível ela pagar durante um ano aquela mesma parcela. Mas acidentes da vida acontecem, às vezes um problema de saúde na família, um medicamento a mais tem que ser comprado, uma morte, um desemprego, divórcio, né? A separação do casal, antes era uma casa, são duas casas, antes era um carro, agora tem que dividir o carro ao meio. Então, tudo isso pode, no início do contrato, a pessoa realmente efetivamente ter alguma condição, por isso essa reserva, né, é uma reserva importante justamente para que ela possa estar preparada para eventuais acidentes que todos nós estamos sujeitos na vida. Uma outra questão importantíssima, acho que a gente tem que abordar, a gente está falando a situação das pessoas endividadas, mas eu acho que a gente também não pode esquecer as que ficarão endividadas. Essas pessoas são vulneráveis também porque comprometerão a sua renda em endividamentos com juros escorchantes. Eu tenho uma dica que eu sempre dou para quem faz consultoria sobre finanças pessoais, que é: encare a sua vida financeira como uma dieta.
Quer dizer, vamos pensar numa dieta, né, saudável, onde você tenha que cortar colesterol aqui, algumas gorduras aqui. É a mesma coisa, você tem que encarar a sua renda como a saúde que você vai ter na sua vida financeira. Então, você corta supérfluos aqui, né, corta alguns gastos desnecessários aqui, troca algumas marcas, enfim. Essa administração é importante. Eu não acho que a culpa seja eminentemente só de quem oferece o crédito. Acontece que no Brasil, como a doutora falou, a gente não está muito preparado, a nossa população não está muito preparada para administrar dinheiro. E engana-se quem acha que a administração do dinheiro, da renda, tem que ser somente feita pelos chefes de família. Não, as crianças são esquecidas dentro desse processo. Os países desenvolvidos, você tem uma educação financeira desde a base. Eu acho que falta um pouco pensar nisso. Eu estou escrevendo um livro sobre finanças pessoais para crianças. Eu espero estar aqui no seu programa para lançá-lo, porque eu acho que a gente tem que pensar muito bem nas crianças para depois passar o exemplo. Outra coisa importantíssima, aquelas crianças, aquelas pessoas, os jovens que estão entrando na faixa de renda de consumo, são pessoas que têm outros tipos de características de consumidor, são pessoas que, a chamada geração Y, né, que estão acostumadas com a internet, com o consumo fácil, o uso de cartão de crédito virtual, enfim. A gente pode esperar, daqui a um tempo, né, um excesso de crédito também e problemas com esse pessoal. Então, são características diferenciadas, o consumidor passa a ter características diferentes. E o sistema tem que estar preparado para encarar esse tipo de perfil. O sistema está preparado para ofertar hoje. Nós somos bombardeados, como já foi mencionado aqui, pela mídia o dia inteiro. Mas qual a maneira que nós temos de nos defender? É impossível. Olha só, gente, o Neivan aqui de Curitiba diz assim, ó, eu tenho uma dívida no banco e quero pagá-la em poucas parcelas, mas o banco está se negando, pois eles querem fazer em 48 vezes. Eles têm esse direito de escolha? É que nós não temos no Brasil uma possibilidade do juiz impor um plano de renegociação. Então, infelizmente, dentro da renegociação, é óbvio que ela pode se valer de órgãos para intermediar essa negociação e muitas vezes consegue alcançar uma negociação melhor. Mas não existe uma forma do judiciário, que é o último recurso do cidadão, nós vamos dizer assim, impor um plano de renegociação. O judiciário pode, eventualmente, avaliar o contrato, cláusulas abusivas, mas impor... Não, se quer fazer uma renegociação, tem que ser em tantas parcelas, nós não temos essa possibilidade ainda em nosso país. E depende, às vezes, também da meta do gerente da agência. É aumentar a linha de crédito dele. Então, ele vende alguns produtos, entre eles aumentar o crédito concedido. Ele tem que reter, né? Não consegue cumprir a meta. Cláudia, olha